Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental. Estamos tratando especificamente do conceito de esquemas mentais. Vamos agora, primeiramente, conhecer a conceituação cognitivista de esquemas mentais, também de crenças condicionais, crenças nucleares e podemos acrescentar ainda de pensamentos automáticos. A psicologia cognitivista surgiu na década de 1960, graças principalmente aos trabalhos de Aaron Tenkin Beck, nascido em 1921. Estamos no ano de 2019 e Aaron Tenkin Beck ainda está vivo, está com 97 para 98 anos de idade. Beck tem uma história curiosa. A mãe dele teve nenê e teve depressão pós-parto. Esse nenê veio a morrer, o que agravou tremendamente a depressão da mãe de Beck. Posteriormente, a mãe dele engravidou novamente e nasceria Beck. Então, Beck nem chegou a conhecer esse seu primeiro irmão que havia morrido. Mas ele conviveu com uma mãe extremamente depressiva, uma mãe que tinha uma depressão tão grave, que não havia nada que pudesse debelar a depressão. Devido a esse estado de saúde da sua mãe, Beck se dedicou à medicina, se especializando especificamente em psiquiatria. Mas ele viu que a psiquiatria também não era suficiente para atender a sua mãe. E ele começou a se interessar por psicoterapia, especificamente por psicanálise. Mas viu também que a psicanálise não conseguia atender a contento a sua mãe. Mas no atendimento da sua mãe, ele acabou travando contato com a psicologia cognitivista e ele começou a desenvolver certas técnicas especificamente visando atender a sua mãe. A sua mãe teve uma melhora considerável no seu aspecto depressivo. E Beck começou a observar que as mesmas técnicas, os mesmos princípios que ele estava empregando no tratamento da depressão, poderiam também ser empregados no tratamento de outros transtornos de humor, como é o caso do transtorno afetivo bipolar, poderiam ser aplicadas também no tratamento de transtornos neuróticos, como é o caso da ansiedade, da síndrome do pânico e outras enfermidades similares. E poderiam até mesmo serem empregadas no tratamento de doenças psicóticas. Uma vez feito isso, Beck desenvolveu toda uma tecnologia, todo um sistema de técnicas, todo um sistema de procedimento que acabaria sendo conhecido como terapia cognitivo-comportamental. Temos que esclarecer que ele não utilizava apenas a psicanálise. Nesta ocasião, estava em voga na América do Norte, com grande difusão, os conceitos comportamentalistas ou behavioristas de Skinner, que foi o criador do behaviorismo radical. E Beck abraçou esses conceitos e viu que muitas vezes o tratamento de uma pessoa com depressão ou outro transtorno qualquer precisava muito passar por todo um procedimento de recondicionamento. Beck adotou os conceitos de Skinner, só que Skinner tinha um pequeno porém. Skinner foi o fundador do behaviorismo radical, que partia do princípio que todo comportamento humano era devido a estímulos de natureza ambiental. Skinner ignorava completamente os chamados fenômenos mentais internos e interpretava os comportamentos humanos somente em função dos estímulos externos, estímulos ambientais. Ora, Beck tinha vindo da psicanálise, que dava muita ênfase aos chamados fenômenos mentais. E Beck, de maneira nenhuma,
concordava com Skinner que apenas os estímulos ambientais externos é que poderiam determinar comportamentos. Para ele, os processos mentais internos eram tão e algumas vezes até mesmo mais importantes que os estímulos externos. Esse é o grande diferencial da psicologia cognitivista em relação à psicologia behaviorista e em relação à psicanálise. Enquanto que a psicanálise praticamente ignora os estímulos externos, enfatizando apenas os processos mentais internos, e o behaviorismo ignora os estímulos internos, enfatizando apenas os estímulos os estímulos externos. Por outro lado, Beck entendia que as duas coisas deveriam ser consideradas. Quando nós estudamos a respeito dos elementos componentes da personalidade humana, nós apresentamos este gráfico que são os componentes psicológicos da personalidade. O entendimento desse gráfico é extremamente importante. Nós agora faremos um resumo geral de tudo que foi abordado nesse gráfico e acrescentar alguns elementos novos. Lembrar que mesmo neste momento esse gráfico ainda não está completo, porque muita coisa ainda serão abordadas em outro momento do nosso curso. Então, quando nós olhamos esse gráfico, nós vemos o ser humano representado na forma de triângulo. Esse triângulo é para mostrar a triunidade humana formada de corpo, alma e espírito. Observamos nesses elementos formadores da personalidade humana, em primeiro lugar, nós temos que considerar o humor, instintos, impulsos, pulsões, também as reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. São eles os responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e perpetuação da espécie. Em segundo lugar, nós falamos ainda sobre humor, especificamente sobre emoções primárias e sentimentos, que são as emoções secundárias. Todos eles, tanto as emoções como os sentimentos, são os responsáveis por apresentar uma resposta imediata aos estímulos eliciadores ou estímulos do meio ambiente que atuam sobre o indivíduo. Depois nós estudamos a respeito dos sentidos e percepções, tanto os sentidos externos, percebidos pela exterocepção, como os sentidos internos, percebidos pela interocepção, como a percepção que o indivíduo tem de si mesmo, a propriocepção. Esses sentidos e percepções são os responsáveis pela recepção, percepção e também resposta aos estímulos eliciadores ou estímulos ambientais. Em quarto lugar, nós estudamos sobre as cognições e intelecto, são os processos mentais e esquemas mentais. Sobre os processos mentais, nós já abordamos várias vezes, e sobre esquemas mentais, nós também acabamos de ter uma ideia do que eles se tratam. É importante lembrar que as cognições e intelectos são responsáveis pela identificação e avaliação dos estímulos eliciadores. E em quinto lugar, nós estudamos a respeito da volição ou vontade, os seus vários aspectos, associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança, hábitos, vícios, manias, ações, compulsões e assim por diante. Cabe à vontade ou volição o exame, análise, escolha e atitude a ser tomada com relação aos estímulos eliciadores. Então, observando-se nesse gráfico, nós vemos que o ambiente vai atuar sobre a pessoa provocando um estímulo do ambiente ou um estímulo eliciador que é captado pelos sentidos e percepções. De imediato, os humores, tanto no aspecto as emoções primárias como as emoções secundárias, devem apresentar uma resposta emocional, uma RE, e, posteriormente, uma resposta cognitiva. Lembrar que, em geral, a resposta cognitiva aparece depois da resposta emocional,
porque a resposta emocional exige uma resposta imediata, enquanto que a reação cognitiva, ela normalmente precisará ser mais pensada, avaliada, antes de apresentar uma resposta propriamente dita. Uma vez que é feita a avaliação, a identificação e a avaliação desse estímulo, a pessoa deverá apresentar agora uma resposta comportamental, que nós estamos abreviando por RCP. Essa resposta comportamental, por outro lado, vai produzir aquilo que nós chamamos de representatividade heurística, ou seja, vai buscar uma resposta dentro daquilo que o cérebro já tem preparado previamente para responder de uma maneira mais ou menos semelhante. Então, a representatividade heurística vai atuar sobre as cognições e intelecto, sobre os sentidos e percepções e sobre as emoções primárias e também secundárias. E, por fim, vai apresentar uma resposta também de natureza instintiva, porque o objetivo último da vontade sempre é satisfazer algum dos instintos humanos. Olhando esse gráfico, nós vemos agora de maneira bem mais completa a atuação sobre o indivíduo. Porém, esse gráfico ainda não está completo, porque faltam alguns elementos para o mesmo assunto esse que nós veremos posteriormente quando formos falar sobre soteriologia.